Shalom. Pensar em reino é pensar em autoridade absoluta. E reino de Deus é autoridade de Deus absoluta sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a ler comigo em Filipenses, no capítulo 2, os versos de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós sabemos que ao mesmo tempo que falamos do reino de Deus como reino de Jesus, Jesus o rei, nós súditos, sabemos que na encarnação, Jesus que se fez homem, ele se igualou a nós. Ele se fez semelhante a mim e a você e em todos os sentidos teve que enfrentar as mesmas provas, dificuldades que eu e você enfrentamos. Nesse sentido, o texto bíblico nos diz que Jesus se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua condição de ser Deus e viveu sobre a terra de forma humana. E ele se fez como escravo. A palavra escravo aqui é doulos. E doulos é no sentido do escravo, aquele servo que não tinha direitos pessoais. Ele não é apenas o empregado. Às vezes se confunde porque a Bíblia traduz escravo por servo, mas a palavra doulos, ela significa o escravo, aquele que não tinha absolutamente nenhum direito, nem mesmo sobre a sua própria vida. Jesus se fez como alguém assim. E um dos exemplos foi quando Jesus, lá em João capítulo 13, ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos. O que ele faz? Ele toma o lugar de um escravo, porque normalmente nas casas havia sempre um servo, um escravo, que era responsável por lavar os pés daqueles que chegavam, porque eles não tinham calçados fechados como os nossos, eles não tinham ruas que eram asfaltadas, né? Eles vinham muitas vezes de ruas empoeiradas, lamacentas, e quando chegavam na entrada da casa, seus pés tinham que ser lavados. Então um escravo mais inútil, porque ele não servia para administrar a casa, para as coisas importantes, o escravo menor era colocado à porta, porque a única coisa que ele ia fazer era lavar os pés de quem chegava. E Jesus se igualou a esse escravo quando ele se dispôs a lavar os pés dos seus discípulos. E o exemplo de Jesus é deixado para nós. Então, Jesus ele deixa claro, ele deixou o exemplo e nós devemos seguir as suas pisadas, fazer exatamente o que ele fez. Escravo, doulos, é aquele que estava totalmente submisso à autoridade absoluta, ou seja, tinha obediência cega, inquestionável. E outra, aquele que servia não tinha que esperar elogio. Um escravo, ele não fazia absolutamente nada para o seu senhor e depois ficava esperando muito obrigado. Hoje, há pessoas que ficam esperando adulação, ficam esperando que as pessoas falem bem, que tenha elogios, ficam aguardando isso e se não acontece, ficam dodói, porque esperam que fazendo coisas para Deus, eles precisam que o seu Senhor absoluto, o seu rei, venha dizer, muito obrigado. Deus sabe como retribuir a nossa fidelidade, mas como servos, como escravos, como doulos, nós não temos que ficar esperando isso, temos que fazer aquilo que nos é pedido. Quando Jesus quis exemplificar essa situação do reino, ele falou a respeito de um pai que tinha 2 filhos. E ele disse para os 2, olha, vai trabalhar na minha vinha, né? Vai lá trabalhar na minha plantação. E um deles disse, eu vou, mas não foi. O outro disse, não vou, mas foi. Qual dos 2 obedeceu? O segundo, aquele que disse, não vou, mas foi, porque no reino de Deus, o que mais importa é se obedecemos ou não. E aquele filho foi, mesmo contrariado, mas ele foi por quê? Porque ele tinha uma ordem, ele tinha uma autoridade, alguém que estava acima dele dizendo vai. Então ele foi. Isso é ser doulos. Isso é ser servo, isso é ser escravo no reino de Deus. Não questionar a autoridade suprema, mas permitir que ele comande a nossa vida em todas as áreas.